Bom, boa tarde. Eu quero primeiro dizer de novo que vai ser difícil falar depois dessas falas. Quero agradecer ao Efendi, não está aqui agora, não é isso? Mais perto. E a Giane pelo convite, pela organização, enfim, por toda a gentileza aí nos arranjos, e também dizer que estou muito feliz de ter contato com esse grupo. Em pouco tempo já pude conversar com pelo menos 3 dos orientandos do Efendi, saber um pouco aí das pesquisas que vêm sendo feitas. Eu tenho muita proximidade aqui com o Ronaldo En, com a Adriana Amaral, e o Efendi, a gente é contemporâneo na USP, mas depois cada um seguiu o seu caminho e as coisas foram, enfim. Então é um prazer estar aqui e reencontrar, de certa forma, essas pessoas e conhecer esses trabalhos. Bom, na verdade, a minha fala, ela tem, obviamente, muita relação com aquilo que eu venho fazendo nos últimos anos, né? Eu acho que esse convite eu também aceitei com muito prazer, porque ele me coloca o desafio de pensar um pouco em torno da comunicação a partir daquilo que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu chamaria a atenção para 3 palavras-chave, que são palavras que têm me acompanhado já há mais de 10 anos. Assim, eu trabalho com narrativa, trabalho com cultura e trabalho com alteridade. São 3 palavras importantes que vêm me acompanhando, né, por diversas pesquisas. Mais recentemente, tenho trabalhado muito com questões relacionadas a conflitos no Oriente Médio, conflitos nas relações África-Brasil, o que me levou a pensar questões relacionadas a dinâmicas geopolíticas, portanto, pensando muito em questões que se relacionam com as geografias Ocidente, Oriente, Norte, Sul, e mais recentemente ainda com uma pesquisa que eu já venho fazendo também há mais de 6 anos com o pessoal na Alemanha, que diz respeito ao conceito e à ideia de Sul global. A gente acabou de lançar um livro agora, eu coeditei esse livro com uma professora da WITS, na África do Sul. O livro se chama Narrativa, Mídia e Sul Global, Territorialidades Narrativas e Fluxos Culturais. Eu estou traduzindo aqui do inglês, eu acho que é assim que funciona melhor. Bom, isso tudo para dizer que tudo que eu vou falar aqui vem desse percurso de trabalho. Assim, né? Durante muito tempo, agora, eu fiquei mais voltado para essas questões geopolíticas, mas a comunicação, obviamente, o jornalismo é aquilo que faz parte do meu pano de fundo aqui. Tá? Então, a minha conversa com vocês, ela vai partir de um princípio que o próprio Davidson já chamou aqui, que é essa ideia de que vivemos em um estado de guerra, né? O Márcio D'Amaral, ele tem um livro, ele é um professor da UFRJ, ele tem um livro que se chama Comunicação e Diferença, e o subtítulo do livro é muito interessante, ele se chama Filosofia de Guerra para Homens Comuns. Ele vai pensar, então, esse tempo nosso, que a gente vive hoje, e essa condição que nós temos de viver em estado de guerra. Esse livro aqui ele vai me acompanhar também o tempo todo, junto com outros pensadores, como Mignolo, Achille Mbembe, enfim, outros autores que vão aparecer. Estou muito interessado nessas questões de disputas do contemporâneo, né? A gente já teve essa mesa anterior que colocou isso muito fortemente, né? A questão da negritude, da branquidade, a própria questão do gênero também tem aparecido para nós na comunicação de uma maneira muito forte, né? Muito presente, muito proeminente, assim. Nós temos a questão do Estado versus esse outro, que seríamos todos nós, na verdade, né? Que é uma guerra que nós, no Brasil, estamos vivendo no século XXI, enfim. Eu tenho pensado muito quanto esse século tem trazido para nós, uma experiência muito local, essa condição de viver sempre em estado de luta, né? Sempre em estado de confronto. Eu ia até colocar uns vídeos assim que eu acho que mostram muito isso, imagino que todo mundo tenha visto, se não ouviu falar, que é o Witzel praticamente metralhando a favela no Rio de Janeiro, né? E eu acho que aquele é uma imagem muito contundente desse estado de guerra que eu estou querendo pensar, né? Aquilo me faz pensar o quanto o poder parece hoje não só mais se restringir a existir enquanto poder,
mas em colocar em evidência o desejo de poder se produzindo o tempo todo, né? Algo muito mais além daquilo que a gente poderia chamar de uma representação do que mais de uma ação do poder, né? Isso me parece que altera todo esse contexto contemporâneo e coloca esse estado de guerra numa outra condição, né? Eu estou pensando aqui o quanto que esse outro aqui, numa perspectiva bastante ampla, hoje é aquele que deve ser eliminado antes de qualquer coisa, né? Claro que no projeto colonialista isso já faz parte de todo um processo com relação ao negro, com relação ao indígena, aqui no nosso caso, mas a gente está vendo isso, me parece, de uma forma hoje muito gritante, muito... enfim, eu acho difícil achar palavras para isso, né? Mas de uma forma aviltante, para dizer o mínimo, assim. O Mbembe ele tem uma passagem, um dos livros dele, que ele vai falar que esse tempo do mundo, isso que a gente vive hoje, eu vou citá-lo, ele diz que é um tempo marcado, entre outras coisas, por uma crise das relações entre a democracia, a memória e a ideia de um futuro que a humanidade, no seu conjunto, poderia partilhar, né? Me parece que ele evoca aí para nós essa ideia de um mundo que, na verdade, está em conflito numa perspectiva bastante ampla com relação à temporalidade, com relação à própria noção do que seria a democracia. E ele vai dizer que esse tempo requer um pensamento mundo, onde, eu também estou citando o Mbembe, isso é quase que uma epígrafe da minha fala, onde ele diz que há cronologias plurais do mundo que nós habitamos, e a tarefa do pensamento é a de atravessar todos esses entrelaçamentos. A palavra entrelaçamento, a palavra atravessar e essas cronologias plurais, essas temporalidades múltiplas que a gente experimenta nesse contemporâneo, é também chave para que a gente pense aquilo que eu vou tentar trabalhar aqui, conversar com vocês. Aqui é só apertar... desculpa. Tá, essa imagem, na verdade, ela é a imagem de um filme, eu não vou trabalhar com esse filme, eu só estou colocando ali para que a gente possa, na verdade, ter, de alguma maneira, um impacto icônico com aquilo que também me interessa pensar, que é essa questão desse outro, nesse lugar desmembrado, nesse lugar desfigurado, que é aquilo que a gente também pode vir a discutir, né? Esse é o filme Cabela, feito em 2015 pela Yasmin Tainá, e é um filme muito importante, eu acho, para a gente, se a gente quiser pensar essa ideia de invenção do futuro, que eu acho que também perpassa aqui o meu problema, a minha questão com vocês. Eu vou, então, falar, a partir desse preâmbulo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou entendendo como um pensamento fronteiriço, a partir do miolo, tentar trazer algum exemplo do que eu tenho trabalhado com a ideia de sul global, né? Pensando depois a comunicação como um fenômeno, como um ato, como um gesto eminentemente dialógico, naquilo que a dialogia pressupõe, que é uma relação de alteridade absolutamente desigual e conflituosa, que é um gesto também cultural, político e estético, tudo ao mesmo tempo, né? De certa maneira, a Imaculada tocou nisso na fala dela, enfim, isso já apareceu aqui, o que eu também agradeço, porque eu já passo ao largo dessa discussão, porque me pareceu aqui mais fundamental, pelo menos para mim, fazer um recorte naquilo que seria o problema, digamos assim, desse contemporâneo, para que, então, depois a gente possa pensar junto a questão da comunicação, né? Eu tenho uma pergunta de fundo. Obrigado. Eu tenho uma pergunta de fundo, ela é uma pergunta que vai ficar aí para nós, eu não tenho resposta para ela, mas o que me interessa bom, antes de tudo, gente, isso aqui é um pensamento preliminar, eu estou repetindo, eu fui desafiado, quando eu fui convidado para estar aqui, a pensar isso, tá? Então, ela é uma questão preliminar que aparece para mim, e ela, enfim, eu não vou oferecer aqui na minha fala a resposta para isso, mas o que eu estou interessado em pensar a comunicação a partir dessas guerras do contemporâneo. Na verdade, é isso que eu já venho fazendo há muito tempo, só que eu consegui formular melhor isso na medida em que eu fui preparando essa conversa com vocês. E eu estou tentando insistir para mim mesmo, né? Não se trata de discutir como a comunicação lida com a diferença, eu acho que isso a gente tem feito de alguma maneira, né? Mas de uma perspectiva mais, digamos, de fundo epistemológico, eu estou interessado em pensar a comunicação na diferença, em pensar a comunicação com a diferença e pensar a comunicação a partir da diferença. Tá? É isso que eu acho que, para mim, dá um viés que é distinto daquilo que a gente chamaria aí de lidar com o fato de que a diferença existe. O que eu quero é pensar a partir dela, né?
O D'Amaral, que eu já citei aqui anteriormente, nesse trabalho dele, ele vai fazer, antes de tudo, uma crítica que eu acho que cabe também à comunicação, e ela apareceu aqui em outras falas, né, de forma subliminar, mas ela apareceu. Ele vai fazer uma crítica muito importante, eu acho, a essa ideia de um pensamento ocidentalista que se formulou e que se forjou a partir daquilo que, no século XV, século XVI, a gente vai entender como a tomada desse mundo, digamos, do mundo novo pelo mundo selvagem, né? Tem um pensamento, tem uma forma de pensar, tem um modo de entender o mundo que vai se constituindo a partir de poderes, de interesses econômicos, políticos, etc. e tal, que vai construir um mundo a partir de fora, né? Você hipoteticamente olharia o mundo de fora, ele chama isso de paradigma do Ocidente, para então pensar este mundo, mas que, na verdade, o que estava por trás disso, vai dizer o D'Amaral, é uma tentativa de dominar para poder conhecer, né? Ele estabelece 3 elementos ali que me parece que são interessantes, aqui eu estou só passando rapidamente, que é o da negação, o do esquecimento e da substituição, né? Com relação à negação, ele vai dizer que esse pensamento ocidentalista ele tem horror à multiplicidade, portanto, ele elimina essa ideia de multiplicidade, ele coloca o esquecimento como um princípio, né? Que é a ideia de que ele estabelece uma dança consigo mesmo, ele está pensando em torno de si mesmo e vai, com isso, esquecer a multiplicidade, trocando aquilo que seria interditado, né? Substituindo aquilo que seria interditado pelo que é diverso. O diverso passa a ser algo fora daquilo que cabe nesse mundo que está sendo construído por esse pensamento. A crítica que deve ser feita, penso eu, na medida em que a gente está tentando pensar as disputas, é que esse pensamento, além de tudo, o que ele faz, basicamente, é apagar esse espaço de luta, né? Ele, de certa forma, cria um velamento, ele cria um véu em relação a esse espaço de luta entre esses sujeitos que habitam o mundo, né? O pensamento ocidentalista ele chega como detentor de um poder de dizer quem esse outro é, se a gente quiser falar de outra maneira, né? Esse apagamento da luta é que coloca essa divisão que aparece muitas vezes muito clara do ponto de vista geográfico, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, né? Onde existe o nós, que se estabelece, se constitui a partir dessas formas de controle, em relação ao outro, que seria essa forma de negação. O outro aqui está sendo pensado na perspectiva bastante ampla, a gente poderia aqui falar que é o negro, pode falar que é o indígena, pode falar que, enfim, ele tem várias categorias, ele tem várias identidades que vai se modificar a partir dos próprios sistemas de poder que esse pensamento vai construindo, né? E a questão da multiplicidade, a crítica do D'Amaral, que também é de outros vários autores que trabalham com a questão da cultura, multiculturalismo, etc. e tal, é de que nessa ideia, a partir do pensamento ocidentalista, aquilo que é múltiplo é igual a nada, na verdade, né? Ele não significa nada, ele não tem um lugar, ele não tem um espaço, ele não é reservado a ele uma condição de sujeito, uma condição de interlocução, por exemplo, né? Nesse mundo que a gente conhece, quer dizer, essas ideias de Ocidente e Oriente, e de Norte e Sul, elas caíram, elas se implicaram muito fortemente a partir da ideia de que o Ocidente seria o nós e o Oriente, aquele exótico, né, fora dos olhos, né, exótico, seria esse outro, seria essa alteridade, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe que é, né? Reiterando isso, né? O D'Amaral está falando isso na perspectiva da produção desse pensamento e de um conhecimento em torno dessa dança consigo mesmo. Essa que é a crítica que ele está fazendo e que é o que me interessa pensar. Volto a dizer que, de alguma maneira, eu acho que a gente pode discutir isso depois, isso rebate na comunicação como disciplina, como campo de estudo, isso se volta o tempo todo, um pouco do que o Davidson falou aqui me fazia pensar nisso, isso se volta o tempo todo para o que é que a gente entende como sujeito de fala, ou com quem a gente vai conversar na própria comunicação, né? Isso me parece algo importante e uma relação interessante da gente fazer, né? Bom, se aquele seria o espaço ou o modo de apagar a luta, o D'Amaral vai sugerir que o espaço de luta seria, então, um outro momento que a gente estaria atravessando, né, do ponto de vista teórico, inclusive, ele vai dizer,
em que ele classifica, que eu acho que é essa passagem, ele diz que um e outro se confundam sob a pressão dos muitos que o tempo e a dúvida põem em movimento. Eu chamo a atenção para aquilo que eu falei antes aqui, das cronologias plurais que fazem parte desse mundo, né? Eis o grande desafio, ele vai dizer, estar face a face com a alteridade, Ocidente e Oriente se estudando, se estranhando, imersos nas águas de uma origem que não ocorreu, mas que agora começa. A aposta que ele faz nesse momento é que o próprio Ocidente, que precisa inventar o outro para existir, também se depara com a irrupção desse outro. Ele vai falar isso em outro momento, quer dizer, o outro irrompe, é essa palavra que ele usa, na linguagem, na significação, no gesto, que eu acho que é fundamentalmente comunicacional também. Isso me parece também uma passagem interessante para a gente poder tomar como desafio. E é a partir daí que eu fiquei pensando que esse pensar no limite que o Mignolo traz, o que ele chama de uma epistemologia da fronteira, seria talvez aí um desafio. Eu estou colocando como pergunta, na verdade, eu deveria ter feito essa pergunta no próprio título, porque ela é uma pergunta para mim também, honestamente falando, assim, que esse pensar no limite seria um desafio que colocaria para a gente problemas operacionais, problemas analíticos e problemas conceituais, para nós que trabalhamos no campo da comunicação. Eu estou supondo aqui, é uma hipótese, de que pensar no limite seria enfrentar esse embate que existe. Quer dizer, todo o esforço do pensamento ocidentalista em apagar gera esse embate que a gente está vivendo hoje, que nos caberia, então, pensar no limite para que possamos, sim, enfrentar esse embate. Esses pontos que eu acho que são centrais para a gente pensar isso, essa ideia da irrupção do outro, que eu já falei aqui. O Gamaral diz a imediata consequência da configuração discursiva do século XIX é a irrupção bruta que o outro faz, seja no pensamento, na linguagem ou na ação. 2 pontos centrais, e a questão da diferença, que me parece também algo ainda delicado e ainda na comunicação pouco discutido do ponto de vista de uma ressignificação desse problema e desse operador analítico, vamos chamar assim. Eu vejo na comunicação se falar muito na voz do outro, naquilo que se concede ao outro, mas esse embate que está evocado nessa relação com a diferença, me parece que é algo ainda que a gente precisa abraçar com mais força. O Baba, já lá muito tempo atrás, dizia que é esse lugar que formariam esses sujeitos, esses entre-lugares que estariam na soma das partes da diferença. O Baba está supondo ali no local da cultura que seria na própria relação que essa diferença aparece, e é esse jogo que suscita para nós um elemento para que a gente possa pensar, principalmente, dizia o Baba já lá há muito tempo, em questões relacionadas à raça, classe e gênero. Me parece muito atual pensar nisso para o que a gente está enfrentando no Brasil hoje. Assim, os estudos da comunicação. É interessante o que o Davidson citou aqui, que para a antropologia, para a história, para a educação, tem mais espaço do que na comunicação. De certa maneira, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu pelo menos estou sendo atravessado o tempo todo por orientandos que estão trazendo para nós problemas que a gente está tendo que colher e está tendo que dar conta deles no momento em que eles chegam para nós. Eu recebo alunos trans, recebo alunos negros, enfim, recebo negro querendo estudar masculinidade e gênero, enfim, tem vários elementos, vários problemas, vamos falar assim, que estão aparecendo para nós, que eu acho que está absolutamente ligado com isso, e que o tempo todo me faz questão com relação ao como pensar isso, como trabalhar com esse aluno, assim, se não com esses aportes decoloniais, mas minimamente colocando em contraposição uma coisa e outra. Isso eu acho que seria trabalhar mais insistentemente com essa ideia de diferença que está presente nesses autores dos estudos culturais, estudos pós-coloniais, que eu acho que são importantes para a gente trazer para a comunicação. Eu vejo aí também, eu estou preocupado com o tempo, eu vejo aí também essa questão do pensamento liminar. A Schorat vai dizer que isso é exatamente aquilo que é o forte e aquilo que é o frágil no pós-colonial, é o forte, porque é aí que eu acho que a gente teria uma pegada, digamos, mais cultural e política ao mesmo tempo, mas é frágil porque é exatamente aí que a coisa não se sustenta num determinado limite.
né? Ele foge a condições que seriam para a gente muito conhecidas, que é de uma determinada, que é de explicação, né? Esse pensamento liminar, ele trabalha nas entrelinhas, ele trabalha nos pontos de fuga, ele trabalha nos desvios e, portanto, ele nos deixa bastante, de certa maneira, com um chão bastante pantanoso, muitas vezes, né? O que é difícil da gente trabalhar, particularmente porque somos todos formados nesse mesmo pensamento que eu estou aqui criticando, que é esse pensamento osidentalista. Então, tem uma forma também de olhar o mundo, de pensar, que é a nossa forma, que requer aí outras potências, né? Desses desafios que estão presentes nesses vários autores, eu estou aqui já embolando Mbembe com Mignolo e esses autores que dialogam com essa tanto problemática cultural quanto pós-colonial. Eles vão dizer que as rotas de dispersão, aquilo que alguns chamam de consciência imigrante, né, seria aquilo que nos levaria a pensar nesses emaranhamentos, nesses deslocamentos, que sim teriam que ser operadores analíticos com os quais nós trabalharíamos para pensar esses dispositivos que aparecem para a gente hoje. Vejam que eu não quero nem falar de objetos, porque eu acho que a gente também precisa dar conta de sair dessa linguagem, que é uma linguagem bastante positivista, né? De que haveria um sujeito, haveria um objeto. Assim. Então, há dispositivos que se apresentam para nós, que colocam como operador analítico a própria condição do deslocamento. Isso está em Gilroy, quando ele fala no Atlântico Negro, isso está em outros, está em Glissant, está em outros autores que também estão discutindo. O que eu estou pensando aqui é o quanto isso teria que passar a ser um operador analítico e quanto a gente teria que trabalhar a partir disso, né? Uma outra coisa que eu acho muito difícil, mas muito interessante, é essa ideia de que teríamos que pensar a partir do dicotômico, ao invés de organizar o mundo em dicotomias, né? Essa ideia de que existe o branco, existe o preto, tudo isso passa a ser uma questão que a gente precisa conversar, que a gente precisa discutir, né? Por isso me pareceu interessante a fala da Devani também, colocando esse problema da branquidade, o problema da negritude, quer dizer, são relações de poder que se colocam nessas condições, que produzem essas aparentes dicotomias, que, na verdade, se configuram em relações de poder o tempo todo, né? Então, esse jogo da dicotomia e da divisão, que também fez parte desse pensamento ocidentalista, seria para nós algo que a gente também teria que tentar escapar para dar conta de... O Morin, ele apareceu aqui hoje de manhã, me fez lembrar essa fala dele. Ele fala de antagônicos complementares, né? Como é que a gente trabalha com essa ideia de que a gente está associando coisas que não combinam, colocando junto categorias que, em princípio, não deveriam estar juntas. Me parece que esse é um desafio que a gente também teria que trabalhar, né? Bom, eu não vou me estender aqui, nem no próprio Mignolo, eu acho que já se falou aqui hoje de descolonização, a ideia de desobediência epistêmica que ele está falando também é pano de fundo para isso que eu estou discutindo aqui. Eu acho que isso é uma questão a ser tratada na comunicação com muita seriedade, né? Quer dizer, o que seria, de certa maneira, colocar em evidência um modo de pensar que é muito mais relacional e muito mais fronteiriço do que propriamente aquilo que se fez antes, que era a ideia de olhar e pensar os objetos da comunicação como eles configuram o mundo. Quer dizer, na verdade, eu estou aqui dizendo que a gente teria que começar a pensar como é que a comunicação como dispositivo realiza o mundo também, né? Ela acontece com o mundo o tempo todo. Ela não está fora do mundo, ela é o mundo e, ao mesmo tempo, o mundo é ela. A coisa está andando junto, né? Mais detidamente naquilo que o Mignolo chama de pensamento fronteiriço, me parece que essa fala dele também esclarece. O problema não é descrever na realidade os dois lados da fronteira. A gente, sempre quando a gente pensa em fronteira, a gente pensa em dois lados. O Mignolo, até onde eu consigo entender, ele está falando de uma perspectiva que é muito mais falar o que ele está dizendo ali a partir da sua exterioridade. É quase que também estar de cá, mas reconhecendo que ali existe uma fronteira, mas que essa fronteira faz parte da minha própria experiência, né? Então, não é aquela ideia do sujeito e o objeto. A fronteira aqui não é um objeto. A fronteira ela é um problema, né? Ela não é a coisa para a qual eu olho. Ela é aquilo que eu habito para poder pensar essas relações de poder, né? Ele diz que o objetivo é apagar a distinção entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, entre um objeto híbrido
e um puro sujeito disciplinar ou interdisciplinar, não contaminado pelas questões liminares que ele descreve. Quer dizer, a ideia de que estamos todos contaminados pelas fronteiras faz parte dessa problemática de pesquisa que também diz respeito, para mim, o tempo todo ao campo da comunicação, né? Me parece que a gente se apropriar desse pensamento do miolo para colocar perguntas para nós na comunicação seria fundamental, né? E é nesse lugar, eu tenho visto isso no trabalho que eu tenho feito mais recentemente, é nesse lugar que espaço e tempo se cruzam. É nesse lugar que espacialidade e temporalidade deixam de ser categorias ou excludentes ou necessariamente que pudessem ser trabalhadas e pensadas de formas separáveis, né? Porque não existe essa ideia de espaço e tempo separados, senão nesse pensamento ocidentalista, enfim, que criou essas categorias para que a gente pudesse operacionalizar esse conhecimento do mundo. Essa ideia de espaço e tempo se cruzando me parece bastante importante para a gente trabalhar esses problemas que vêm aparecendo para a gente ultimamente, né? A questão do corpo trans, para mim, tem aparecido muito fortemente em alunos, alunas, e, enfim, em problemas que eles vêm trazendo para poder pensar esse lugar, e isso fica muito evidente, né? Assim como fica evidente também, a partir Perdi aqui. Eu estou andando para frente ou para trás? Aqui. Eu estou preocupado com o tempo da mocinha ali que fica agora. É porque eu não consigo voltar aqui. Hã? Ó. Põe no primeiro para mim, por favor. Põe no primeiro. Desculpa, gente. Volta, isso, agora vai lá, por favor. Pode seguir. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Aí, agora, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Isso. Espaço e tempo se cruzando. Tá? Opa. Bom, a ideia de olhar a partir da exterioridade das fronteiras, que eu estou dizendo aqui, que redimensiona esse problema espaço-temporal, ele coloca para nós, do ponto de vista conceitual, alguns elementos. Eu estou aqui fazendo um recorte, é claro que a gente vai encontrar outros, enfim, cada um no seu próprio trabalho vai ter que discutir aqueles conceitos que se tornam prementes naquilo que ele está fazendo. Mas aqui eu estou separando a ideia de fronteira, a ideia de cultura, a própria ideia de tempo, como três desses conceitos que eu acho que a gente precisa se dedicar, se a gente quiser, de fato, olhar a partir da exterioridade das fronteiras, como sugere o miolo, né? A ideia de fronteira, basicamente, porque, como eu disse aqui antes, ela implica em pensar tanto em separações quanto em encontros, né? Fronteira não é só aquilo que separa, fronteira é também aquilo que faz encontrar, né? O Sertor chama isso de paradoxo da fronteira, né? Ela é tanto aquilo que divide, quanto aquilo que produz encontros. Encontros de atritos, encontros conflituosos, encontros sem harmonia, né? Essa é uma concepção de fronteira que me parece importante. A ideia de cultura, exatamente para que a gente possa entender que não se trata de falar de uma cultura da diferença, né? Não se trata de pensar só como a comunicação lida com a diferença, como se a diferença fosse uma categoria externa, né? Mas de pensar na diferença cultural, naquilo que se produz no jogo das relações. É o jogo das relações que, na verdade, coloca para nós um problema que é a própria disputa que está em cena, né? O primeiro caso, a cultura da diferença, gera antagonismos, que é toda a crítica que eu estou tentando pensar aqui a partir do pensamento ocidentalista, e a diferença cultural colocaria para nós esse reconhecimento da diferença, né? A diferença, ela é um dado para nós todos, nós não somos nenhuma outra coisa senão a diferença, esse aqui é o fato, né?
E a ideia do tempo, né? Porque esse tempo linear, esse tempo também construído pela lógica ocidentalista, que disse para a gente que existe passado, que existe presente, que existe futuro, que a gente todo dia tem que lembrar que tem, porque ontem a gente fez tal coisa, amanhã vai fazer outra, né? Eu não estou julgando fora esse tempo cronológico, mas eu estou dizendo que existe uma ideia de temporalidade que perpassa todo um problema, que é o problema das simultaneidades, né? A gente aqui presentes, Paul Ricoeur, eu acho que fala isso de uma forma brilhante, nós aqui presentes somos todos esses tempos ao mesmo tempo, né? Nós somos um conjunto de passados, um conjunto de presentes, um conjunto de futuros, o que o Ricoeur vai chamar de presente do passado, presente do presente e presente do futuro. A gente não é outra coisa senão essa condição de estar no presente. Essa ideia dessa temporalidade me parece fundamental. O D'Amaral vai falar que é preciso compreender que o presente não é o sempre já dado. Ele não pode ser mais encarado simplesmente como uma ruptura, um vínculo com o passado ou o futuro. Não mais uma presença sincrônica, a nossa autopresença mais imediata, a nossa imagem pública vem a ser reveladas por suas descontinuidades, suas desigualdades e suas minorias, né? Esse lugar dessa temporalidade, que me parece que esbarra no problema da espacialidade. Depois, na conversa, eu posso explicar como isso acontece também na pesquisa que eu venho fazendo de Oriente e Ocidente, num lugar expandido ou um lugar excêntrico. Esse lugar excêntrico é o que tem nos servido no projeto sobre o Sul Global, para pensar o Sul Global não como uma categoria física, mas como uma categoria simbólica que se constrói a partir das relações. O Sul Global, e é o que a gente trabalha nesse livro, que eu acabo de coeditar agora, é exatamente um projeto discursivo. Ele acontece na medida em que a gente diz da existência dele. E, muitas vezes, o Sul Global está presente no Norte, assim como o Norte está presente no Sul, né? Essas relações espaciais, elas não se confirmam quando a gente trabalha com essa ideia, que é uma ideia de construção desses espaços discursivos, né? Isso tem sido muito interessante para a gente pensar, muito mais em termos de modos de ser Sul, ou modos de ser outro, do que propriamente em termos de uma localidade geográfica, física, né? E o Mbembe, ele traz para nós essa ideia de temporalidades enredadas. Ele vai dizer que não há outro modo de pensar o mundo hoje, senão a partir das temporalidades enredadas, que é aquilo que vive a África o tempo todo. É aquilo que sempre viveu a África. Ele vai além, dizendo que é aquilo que vive o mundo. Mas, nesses lugares, essas experiências que nós temos, elas colocam sempre em evidência essa ideia de uma pluralidade de uma pluralidade de tempos. E esses tempos estão enredados. Um dá sentido para o outro. Não são tempos que estão simplesmente justapostos. Não, eles configuram sentido a partir da própria relação, né? Daí a ideia de modernidade, que a gente teria que discutir, enfim, para frente também, pensar o que é isso, né? Por isso que de manhã eu fiquei pensando naquela questão da modernidade tardia, e onde é que você pensa isso? Se a gente olha para essa nossa experiência de ser o que nós somos, a gente tem que suspender um pouco essa compreensão para pensar que história é essa que está sendo colocada para nós, né? Bom, a hipótese é que esse olhar nos traria possibilidades de pensar em noções definidamente como móveis, que a gente sabe que é gênero, a gente sabe que é identidade, né? A identidade, ela se torna fixa no momento em que eu preciso me territorializar, mas ela se desconfigura na medida em que eu me reterritorializo. Isso faz parte desse processo de estar no mundo, né? Então, identidade aqui é um conceito móvel, ele caminha, na verdade, né? Ele depende de contextos, ele depende de lutas, na verdade, né? As espacialidades múltiplas, já falei, saberes práticas deslocados do legítimo, parece que também, ao olhar para essa exterioridade das fronteiras, a gente começa a indagar sobre as relações de poder que existem entre aquilo que é chamado de legítimo e aquilo que é chamado de ilegítimo, né? Eu digo chamado mesmo porque é aquilo que foi inventado como sendo próprio da razão e aquilo, por exemplo, que é próprio da emoção. Essa separação faz parte desse problema também. E a hipótese é de que aí a gente pudesse começar a pensar em construir futuros que seriam futuros, não sei se globais ali seria uma palavra ideal, mas um futuro que pudesse trazer muito mais uma questão relacionada a um partilhar do comum,
que talvez independa dessas geografias físicas que dividiram o mundo, né? São hipóteses que eu acho que precisam ser discutidas, precisam ser trabalhadas, né? O que tem aparecido para mim muito fortemente, de certa maneira, digamos, nessa empreitada teórica que eu venho fazendo, a ideia do outro como uma invenção discursiva, né? Essa alteridade que é construída, desculpa, só mais alguns minutinhos eu estou fechando, ela é uma invenção discursiva, então tem aí uma questão muito interessante, que é a questão biográfica do corpo. J. Mombassa é uma autora trans, negra, ela se auto-intitula monstra, porque ela não cabe nesse mundo das normas, vamos dizer assim, ela diz que ela não é nem homem, não é mulher. Ela tem produzido um pensamento que me parece muito rico, muito instigante, para a gente trabalhar com essa ideia dessa presença do corpo, daí aquela primeira foto que eu coloquei ali, como um elemento para que a gente possa entender esse modo de estar no mundo hoje, né? E um outro dado que eu acho que nos toca muito fortemente na comunicação, isso está em miolo, e eu tenho encontrado isso também sempre, né, que é a ideia da enunciação como um lugar de produção de conhecimento. A enunciação não é um lugar de produção de sentido, né, naquilo que a gente poderia entender como uma explicação. Ela produz conhecimento. Claro que tem aí um vetor que é absolutamente estético. O modo como se fala de ser negro, por exemplo, diz dessa política desse corpo, diz desse modo de ser que me parece que está presente nessa diferença cultural, né? É um modo de falar, um modo, no caso do que eu trabalho, modo de fazer cinema, modo de narrar, modo de contar essas histórias, me parece fundamental para que a gente possa minimamente dar conta desse desafio que é pensar a questão da alteridade nesse mundo em que a disputa e a guerra parece ser o nosso motor, né? O Damaral, já fechando, ele dá uma dica, também é um desafio, ele vai falar que talvez seja agora o momento da gente sair desse lugar de falar do mundo para falar no mundo. E parece que tem aí uma premissa que é a dessa condição de que nós, pesquisadores, partamos deste próprio lugar em que nós estamos, para poder pensar, entender e minimamente colocar perguntas para esse mundo. A título só aqui de ilustração, não sei, mas assim, ouvindo a Devani falando e essas outras várias experiências que eu venho tendo com esses sujeitos bastante protagonistas de um pensamento muito efetivo, assim, a história deles aparece com muita força. A história desses sujeitos, a história pessoal desses sujeitos, o que eu fiz, onde eu passei, o que significa ter esse corpo que eu tenho, tudo isso me parece um dado fundamental para que eles possam colocar um pensamento, né? Isso me parece uma deixa também interessante, se eu não estiver enganado, me parece que a gente também, aí a branquidade tem a ver com isso, se colocou muito confortavelmente nesse lugar de fora, né? Me parece que o desafio aí seria a gente também se colocar dentro e conseguir falar no mundo muito mais do que falar do mundo. Bom, eu disse antes que eu não responderia pergunta nenhuma que eu estou fazendo, é um pensamento preliminar, é um pensamento em gestação, prazer de estar aqui é de poder colocar isso para pessoas que eu sei que estão discutindo questões relacionadas à comunicação, enfim, eu estou trocando com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, FNG. Obrigado. Muito obrigado, professor Fernando. Vamos dando sequência diretamente às webconferências e fazemos as perguntas no final para todos juntos, pode ser? Okay. Sí, estamos listos. Bueno, ¿puede empezar, por favor? Por supuesto que sí. Buenas tardes con todos y con todas los participantes de este importante coloquio. Muchas gracias por hacerme parte de este coloquio que es tan importante por varios motivos, por varias razones. Una de ellas es porque necesitamos mucho consolidar las redes desde aquí, desde Ecuador,
otros espacios y sobre todo con ese espacio de la red AMLAD. Entonces es muy importante para nosotros poder tener este tipo de eventos y de actividades. Igualmente nosotros desde aquí, desde Ecuador, estamos con una programación, con una agenda para este año y las iremos compartiendo durante el desarrollo para que nos puedan también ir acompañando como red. El tema de mi conversación ahora tiene que ver con un dilema que hasta antes de la invitación estaba teniendo, es decir, estamos consolidando aquí un espacio desde la cátedra en CIESPAL, y que es la cátedra Matelar. Entonces eso implicaba que en estos últimos tiempos Matelar ha estado muy presente dentro de mi pensamiento, dentro de mi estudio. Pero sin embargo yo vengo de los estudios culturales y esos estudios culturales a mí me permiten trabajar el poder desde la colonialidad, desde la interculturalidad y estaba, digamos, como en esas dos orillas entre Matelar y todo lo que ahora se viene construyendo como comunicación intercultural o también como comunicación transcultural. Y claro, en esos dilemas de la decisión, si hablar sobre Matelar o hablar sobre la comunicación decolonial, de pronto me planteé y dije, bueno, ¿por qué no ponemos en diálogo a Matelar con la comunicación decolonial? Y ese va a ser, digamos, el tema de mi charla ahora. Trataré de hablar un poco más despacio, espero no emocionarme y después empezar a hablar un poco más rápido para que ustedes puedan entender. En esta ponencia voy a intentar poner en diálogo el pensamiento, como ya les había mencionado, de Armand Matelar y la comunicación decolonial o transcultural. Esto de la comunicación transcultural pensada desde Sodré Muniz, ¿no? Que para Sodré Muniz, él plantea que la comunicación transcultural, más que una teoría, es una metodología que tiene los principios y los sistemas simbólicos de los nagós africanos, ¿no? Y para empezar esta charla quisiera empezar con un hilo comunicacional para este diálogo, que es una frase, pero que al mismo tiempo es un pensamiento de Armand Matelar, cuando él plantea este aprendizaje del entrecruzamiento de miradas, ¿no? Aprendizaje yo digo desde, el entrecruzamiento de miradas. Para ello es necesario plantear que en el multiculturalismo hay un reconocimiento, desde mi punto de vista teórico, muy superficial de abordar las diferencias, que en este caso serían las miradas, que lo hace desde un exotismo con supuestas armonizaciones de la diferencia, siempre desde una perspectiva hegemónica. Mientras que esta actitud política de aprender de estas miradas otras a través de un entrecruzamiento, que puede leerse también a través de procesos de comunicación, marca no solamente una diferencia profunda, sino ya una primera entrada para leer a Matelar desde una acción transformadora decolonial. Lo que estoy planteando con esto es que Armand Matelar se plantea desde un primer momento teórico epistemológico, a partir de su contacto con América Latina, se va planteando que más bien ahí hay un aprendizaje, es decir, que queda todo un camino de aprendizajes desde estos otros que han sido subalternizados. Y por eso es lo que planteo que, digamos, esa humildad epistémica de querer aprender de estos otros implica ya una primera entrada para poder ir entendiendo dentro de un campo de la decolonialidad. Es necesario entender que las relaciones de miradas y las relaciones de otredades siempre están atravesadas por relaciones de poder históricas que han marcado hegemonías desde una geopolítica epistémica eurocéntrica, donde lo universal moderno europeo creó una otredad por fuera del imaginario civilizatorio occidental.
Desde esa lógica, los entrecruzamientos han sido desde la dominación y no desde el aprendizaje mutuo. Y así lo entendía Matelar ya a inicios de los años 60, y cito a Armand Matelar. A veces, en los intercambios desiguales entre las naciones, las que por su posición hegemónica están acostumbradas a prefigurar realidades que sirvan de referencia a la nación subalterna. Acabo con la cita. El aprendizaje de este entrecruzamiento de miradas, un aprendizaje de y con las otredades, lo planteaba Matelar desde una real participación popular como elemento fundamental en la configuración de un campo de conocimiento y, por supuesto, político, lo que para nuestra época puede leerse como esa necesidad de interactuar e incorporar epistemologías otras en la estructuración de campos de conocimientos. Entre estas son insubstituibles en comunicación las sabidurías ancestrales de los pueblos y populares que puedan disputar hegemonías y poder a esa epistemología eurocentrada, que justamente ha negado valor epistemológico a esas sabidurías y a esos conocimientos otros. Aquí es bien interesante meter un término de Boaventura de Sousa cuando plantea esto de la traducción intercultural. Y para mí me es muy necesario plantear este concepto, esta categoría de traducción intercultural, en tanto permite entender lo popular ya no solamente desde esta categoría central que es desde la clase, sino también ir entendiendo lo popular desde esta categoría que se trabaja en los estudios culturales, sobre todo con la perspectiva decolonial, que es esta otra categoría de raza, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo popular formaría parte de todo ese gran componente humano que están por fuera, digamos, de este proceso civilizatorio y que han sido marginalizados y han sido excluidos. Es desde ahí que ya estamos con el pensamiento de Matelar en el campo decolonial, y esto nos lleva a pensar en el locus de enunciación de Armand Matelar, de toda su producción teórica y práctica, la cual esa es como la segunda entrada para este diálogo. Siendo un intelectual nacido y formado en Europa, entre Bélgica y Francia, el encuentro con América Latina a partir del año de 1962 para investigar y trabajar como geógrafo en Chile sería su punto de inflexión que marcaría su posicionamiento intelectual y político. A partir de ahí se iría configurando su locus de enunciación desde América Latina, aclarando que tener un locus de enunciación no es per se una actitud decolonial, pero sí lo es cuando se es consciente de que se deja atrás un sitio privilegiado y legitimado para poder posicionar sus ideas. Pero es claro también que se necesita mucho más para ubicar a la producción de Matelar en una perspectiva de comunicación decolonial, y es lo que voy a ir desarrollando a lo largo de esta conferencia. Pues bien, estamos hablando de comunicación decolonial y creo que es necesario definir qué es la comunicación decolonial o qué estamos entendiendo por comunicación decolonial, para poder mirar la inserción de la obra teórica y práctica de Matelar dentro de este paradigma comunicacional. Lo primero que habrá que decir es que el apuntalamiento epistemológico de lo que podría constituirse una comunicación decolonial está en el paradigma de la modernidad-colonialidad, pero al mismo tiempo está en repensar de manera crítica toda la amplia y rica experiencia de la llamada comunicación popular y o alternativa, en la cual el accionar y el horizonte de esta comunicación era contestataria a un sistema capitalista y la contribución al pensamiento social latinoamericano. Por ello, la perspectiva de una comunicación decolonial es un proceso en plena construcción teórica a partir de estos paradigmas otros. Y si bien no desconoce los aportes y la validez del pensamiento crítico del marxismo en sus múltiples vertientes, su punto de partida es la colonialidad, entendida como ese patrón clasificatorio de poder, de saber y de ser a partir del referente europeo occidental
frente a toda esa otredad que significó lo no europeo, donde la categoría raza y el patriarcado fueron y siguen siendo, esa es la dimensión de la colonialidad que diferencia en cierta manera con ese colonialismo, es que esta colonialidad, este patrón de clasificación todavía sigue estando vigente en nuestros días y pues, constituyen los principales ejes de una configuración de una geopolítica del poder. De esta manera, el horizonte hacia donde nos lleva este paradigma de la modernidad colonialidad es romper esas relaciones coloniales, estructurales, históricas, que sería la decolonialidad. Es decir, no solamente nos quedamos en la construcción de lo que es la colonialidad, sino también avanzamos para poder ir pensando lo que serían estos procesos de emancipación o como se los llama los procesos de decolonialidad. A partir de eso se piensa que la comunicación, tanto como disciplina y como práctica, principalmente desde los medios de comunicación, teniendo muy claro que los medios de comunicación no engloban y constituyen el amplio campo de la comunicación, sin embargo su influencia es significativa y han sido fundamentales en la construcción de esa modernidad colonialidad. Como plantea Buen Abad, los medios de comunicación son realmente armas ideológicas. En tanto, los procesos de comunicación hacen parte importante y hasta constitutiva de los sistemas socioeconómicos, políticos, culturales contemporáneos, características de las sociedades modernas. Aquí cito al profesor Efendi Maldonado. Durante los 2 últimos siglos, las revoluciones tecnológicas, políticas y económicas volvieron posible a estos sistemas que más necesitaron de complejas redes sistémicas de información y comunicación para la construcción y funcionamiento de las sociedades modernas. Este ha sido un problema muy serio en el campo académico en torno a la comunicación en América Latina. En numerosas producciones y trabajos se constata un posicionamiento de consumo neocolonial de argumentos, conceptos y modelos, lo que contribuye para mantener la región en un estado de significaciones limitadas respecto a la investigación teórica en comunicación. Hasta ahí la cita. Buen ejemplo de ello son las teorías, modelos del funcionalismo, estructuralismo, construidas inicialmente desde la lingüística y luego aplicadas a la antropología con Levi-Strauss a partir de los años 60, donde fueron insertadas como epistemologías para configurar el campo de la comunicación como ciencia y se construyeron en el principal referente en prácticas y producción de investigaciones para América Latina. Esto constituye un hecho epistemológico fundante desde una perspectiva eurocéntrica de construir ciencia o conocimiento en el campo de la comunicación desde teorías neocoloniales positivistas, como lo han hecho todas las ciencias modernas reproduciendo un locus de enunciación eurocéntrico. Su hegemonía dentro del campo de la comunicación se ha construido a partir de que sus teorías se reproduzcan sin que sean cuestionadas y deconstruidas y que sean los principales marcos referenciales para interpretar los procesos comunicacionales derivado de igual manera de esas teorías de las prácticas comunicacionales. Es por esto que Matelar, desde su trabajo transdisciplinar epistemológico con una clara visión crítica y deconstructiva, y bien podríamos decir ahora decolonial, evidenciaba y denunciaba esa lógica perversa, como lo plantea, nuevamente cito al profesor Maldonado. Una línea de trabajo epistemológico central en la producción de Matelar es aquella referente a la genealogía de los conceptos, modelos y proyectos. Al analizar el caso francés y su influencia en el campo de la comunicación, el autor evidencia la fuerza de las teorías de sus filósofos y sociólogos en la configuración de teorías en comunicación. No obstante, enfatiza el hecho de que su divulgación en el exterior fue realizada sin considerar su marca de origen. Hasta ahí la cita. Al mismo tiempo que se reproducen en las facultades de las universidades, se implementan en los departamentos y oficinas de comunicación de los estados para operar marginalizando formas otras de hacer y entender la comunicación, negando otros saberes comunicacionales. Sin embargo, desde diferentes latitudes de América Latina se ha venido construyendo teorías y prácticas al margen de estos esquemas teóricos y proponiendo una comunicación decolonial. Ahora quiero poner un ejemplo de esas prácticas y saberes que provienen del colectivo de comunicación, Tejido de Comunicación.
Este colectivo es producto de un proceso de largo aliento de apropiación de tecnologías de comunicación por parte de las comunidades indígenas del Cauca, ligado al pueblo Nasa en Colombia, en el departamento de Cauca. Esta es una experiencia interesante y por eso me he permitido hacer una cita y estoy atento con los tiempos y espero terminar con los tiempos que están previstos ahí. Cito: siempre se habla de comunicación. Siempre que se habla de comunicación, se refieren a medios, internet, radios, impresos, como lo ha nombrado la conquista para someternos, para blanquearnos el pensamiento, para hacernos olvidar de lo que somos y empezar a hacer y hacer lo que el sistema quiere. Desde la experiencia del tejido de comunicación y desde otras experiencias, se ha venido reinventando, nombrando, transformando en otra cosa, eso que nos han impuesto desde la conquista. Lo que nosotros hemos llamado la otra comunicación. Comunicar para nosotros es palabrandar. Vuelvo a repetir, palabrandar, que significa andar, caminar, sentir, practicar, defender el pensamiento y la palabra, o sea, retomar el pensamiento Nasa. Como decíamos, sigo con la cita, como decíamos antes, la Escuela de Comunicación del Norte del Cauca finalizó actividades en el 2002. 8 años después, en el 2010, se lanza la segunda promoción de esta escuela, que es un proceso gestionado por el propio tejido. A diferencia de la convocatoria pasada, esta fue hecha en el territorio nacional, en todo el territorio nacional, vinculando representantes de otros movimientos sociales y de comunicación de algunas zonas del país, aunque la mayoría del grupo de estudiantes, alrededor de 80, correspondió a población indígena del Cauca, también formaron parte de esta escuela personas de Medellín, de Colombia y de poblaciones negras, sobre todo del noroccidente del Cauca. Esta es una nueva versión de la escuela que se llevó a cabo con la programación de 8 encuentros, cada uno de una semana de duración, en los que, como en la escuela pasada, se impartieron a los estudiantes talleres de formación política y de comunicación. Hasta aquí la cita, la idea de poner esto, quería decir que hay procesos, que hay iniciativas a nivel de América Latina que están entrando en estos procesos de colonialidad epistémica en el campo de la comunicación y que son las que a la final terminan aportando a esta construcción de esta comunicación decolonial, ¿no? Es decir, repensándose desde matrices otras que han sido marginalizadas. Y ya para ir cerrando, solamente pido por favor un minuto. Vemos cómo este diálogo, que en realidad hizo falta tiempo para poder seguir desarrollando este diálogo, pero digamos que este diálogo entre la vertiente matelar y la comunicación decolonial tiene mucho que ofrecernos, y yo diría que esta comunicación decolonial que está en construcción, como lo he mencionado, debería nutrirse mucho del pensamiento de Armand Matelar. En tanto, a más de la vasta producción teórica, en donde ha investigado en muchas áreas de conocimiento, brinda una visión estructurante del poder global y de manera especial en las estructuras operativas de la comunicación en sus lógicas más perversas y nefastas, pero sobre todo cómo esos engranajes están ligados en forma de red a lo que hace que el poder sea cada vez más efectivo. Finalizar con una cita de Fendi Maldonado, quien ha trabajado mucho el pensamiento de Matelar. Cito: Armand Matelar es uno de los teóricos del sistema mundo más relevantes de los últimos 50 años en el campo de la comunicación. Es uno de los fundadores de las perspectivas teóricas críticas en América Latina. La trayectoria de Matelar muestra también la riqueza investigativa, intelectual y política de un pensador e investigador que asumió el compromiso ético vital de transformar el mundo por el camino de la praxis teórica, orientado para analizar, explicar, comprender y formular propuestas densas, profundas, sistemáticas y fuertes sobre la realidad comunicacional contemporánea. Hasta aquí la cita. Y ese es, creo yo, el nudo de enlace que se tiene entre el pensamiento de Matelar y la comunicación decolonial, que es justamente transformar esta sociedad y particularmente desde este campo de la comunicación. Muchas gracias por la atención brindada.
Muito obrigado. Eu queria precisamente contextualizar visualmente para que vocês possam olhar um pouco de onde falarei nesta palestra. Mas, em todo caso, vamos a falar e vou apresentar em espanhol para facilitar as coisas de melhor forma. A palestra titula Memoria e Investigación, experiencias de aprendizaje y reflexiones. La exposición en torno al tema planteado se fundamenta en una investigación que estoy concluyendo en estos días y que espero poderla publicar en un libro aquí en Ecuador. El título provisional es Porque somos memoria, pero inicialmente lo había denominado Historias para nietos. El cambio del referente central se explica porque la dinámica de la investigación y la escritura así lo fueron demandando. Y como vamos a referirnos a la investigación de la memoria y no a las historias de los nietos, creo que la mejor manera de hacerlo es presentándome a ustedes. Algunos ya me conocen, pero si el contexto, en todo caso, me parece a mí que es importante que, me parece importante contextualizar. Bueno, yo soy Alberto Pereira, tengo 75 años, nací en 1944 en Zaruma. Ahí en ese vídeo quería mostrar un poco dónde queda Zaruma. Y no nací en la ciudad, realmente, fui muy cerca de la ciudad, pero ahí junto a mis 9 hermanos, y en total éramos 12 personas, esas 12 personas, entre esas 12 personas estaban mis padres y una tía también. Bueno, la idea es que Zaruma, ¿por qué el estudio, digamos, de la memoria familiar? ¿Por qué el contexto zarumeño? El contexto de Zaruma, porque Zaruma es una ciudad muy antigua del siglo XVI y también porque un asiento minero de gran importancia en donde los españoles fundaron esta ciudad en una cordillera escarpada, donde había mucho oro al final del siglo, como decía, al final del siglo XVI, pero en el siglo XIX y en el siglo XX las empresas norteamericanas particularmente tuvieron una gran acción y una gran trascendencia, digamos, social que contextualiza un poco también este tema. Para ir directamente, o sea, vamos por la hora y también por las circunstancias, vamos a cortar una serie de situaciones para que podamos decir de forma sencilla afirmar cosas como las siguientes. Es decir, el trabajo tiene un antes, lo digo de esta manera, digamos, también hay una forma, hay un durante y un después de la investigación. Ese antes implica básicamente el poder convencer a los hermanos que es necesario hacer una memoria de la familia, vencer una serie de barreras y también convencerme yo mismo que había una concepción, digamos, en el antes, una concepción empírica que yo tenía de la memoria. Eso me colocaba a mí como un miembro más de la familia, que se había estructurado como un ente social apenas en relación e interrelación con las familias, con los amigos, con los allegados, con algunos acontecimientos relevantes que había vivido, como la actividad política, muertes, trabajo, una serie de factores como las instituciones educativas, la iglesia, las lecturas influyentes, ciertos medios de comunicación, anécdotas. Pero eso vamos a ver que realmente va a cambiar sustancialmente durante la investigación. En este segundo momento, durante la investigación, que va a abarcar fundamentalmente la escritura del texto, me dejé llevar sin mayores resistencias por la propia dinámica de estas temáticas, que entre otras cosas me comenzó a mostrar una metodología que yo ya la había experimentado
con mis compañeros de la red, incluso cuando ellos nos visitaron en Quito, cuando nos visitaron acá en Quito, y que yo me presté para ser guía y mostrarles la ciudad. Esa misma metodología es la que de alguna manera yo he utilizado acá. Y que en ese sentido, la memoria se parecía mucho o se parece mucho a la ciudad revisitada, que queremos mostrar a otras personas para que la conozcan. Aparentemente en la ciudad nada es nuevo para nosotros, que vivimos o hemos vivido muchos años. Sin embargo, conforme comenzamos a recorrerla, nos percatamos que muchas cosas no habíamos observado o que habían pasado inadvertidas antes de que fuésemos requeridos por quienes nos acompañaban en la visita y a la vez nos solicitaban detalles, explicaciones, historias, requerimientos sobre la trascendencia, de lo que ellos estaban apreciando y sintiendo por primera vez. En el proceso de la escritura, de la memoria, ocurre algo similar a lo descrito, pues el recorrido aquí nos obliga a revisitar nuestro pasado, a observar, a examinar, a reflexionar sobre las realidades del mundo interior y exterior que nos han ido constituyendo como individuos, familias, ciudadanos, con el barrio, con la comunidad, el país. Y más todavía, nos vemos tensionados por la persistencia para recordar aquello que aparentemente habíamos olvidado o que de forma inconsciente creíamos que no correspondiese a nuestra historia. Efectivamente, en ese ir y venir de ideas encadenadas por recuerdos cada vez más intensos hasta sorpresivos, iban apareciendo situaciones, escenarios, personas, personajes, actividades, procesos y más realidades que se estimaban olvidadas, inexistentes, pero que conforme la gimnasia mental de la memoria nos iba recuperando y expandiendo, se fueron consolidando a lo largo de los meses. De ahí que, sin perder de vista el objetivo primigenio de la obra, las novedades temáticas fueron acusando cambios, al igual que los tonos, los registros lingüísticos y las tácticas narrativas debido a las características de la enunciación del narrador, donde él se disputa palmo a palmo el sentido de las palabras que el autor piensa como personaje y testimonio, instancia narrativa que se desdobla en una escritura de exigencias penetrantes, desinhibidas y múltiples. De esta manera, conforme íbamos avanzando en nuestra tarea, nos fuimos convenciendo de que la memoria es una laboriosa, intensa y veraz reconstrucción de acontecimientos, de personas, de prácticas sociales, de imaginarios, de escenarios, de objetos, de estéticas, de culinarias y más riqueza de la cultura. Si bien estos pertenecen al pasado, menos o más lejanos, se recuerdan se recuerdan en y desde el presente concreto, auxiliados por recursos diversos y metodologías de trabajo que por lo general desbordan tradicionales presupuestos y como la vida misma nos desafían y seducen a encontrar alternativas o nuevas soluciones para lograr narrar, describir, reflexionar sobre las realidades. En esta reconstrucción, entonces, fueron apareciendo con naturalidad varios elementos estructuradores de nuestra identidad, que en el antes de la investigación no habían tenido cabida. Anuncio algunos como referentes, digamos. Por ejemplo, antes no habían tenido cabida los vecinos, por ejemplo, los profesores, personajes del imaginario. El barrio tampoco, la iglesia, mercado, el parque, tiendas, caminos, calles, la piscina, el bar, la cantina. Y una cosa bien importante en mi caso, que nuestra familia se crió en una finca. La finca fue algo trascendente, como escenario natural de interrelación por la fauna, la flora, los recursos minerales como el oro, los recursos agrícolas como el café y las frutas. La finca como lugar de convivencia hogareña y de gran laboratorio que le faltó a la escuela que los hermanos frecuentábamos. De 12 o 15, eran 12 o 15 hectáreas más o menos, pero en esas 12 o 15 hectáreas nosotros pudimos constatar muchas cosas. La finca fue, por ejemplo, un lugar para la experimentación, el trabajo responsable, el aprendizaje continuo y desafiante, donde el amor a la naturaleza implicaba respetar sus ciclos,
protegerla y disfrutarla junto a los seres que habitaban y conformaban. Y por qué no, fue un rincón del planeta donde miles de sueños forjamos como miembros de una familia y de una comunidad. También otra cosa que no estaba en el antes eran los objetos. Por ejemplo, para mí objetos de mucha trascendencia fueron, entre otras cosas, la máquina de escribir, por ejemplo, la radio, por ejemplo, el Quijote, un diccionario, un viejo diccionario, los entretenimientos y juegos, los oficios y apodos de los arumeños, los árboles, las plantas medicinales, los animales, las herramientas de la agricultura y de otros oficios. Puesto que el tiempo es bárbaro y nos atormenta, creo que voy a dar a conocer algunas cuestiones que yo aprendí y que también descubrí, que no estaban en el horizonte del antes. Vamos entonces por ejemplo, que descubrimos nosotros como familia que como componentes de los núcleos familiares primigenios estamos fuertemente relacionados y tutelados jerárquicamente, atravesados por cánones de una cultura específica donde se confirman hegemonías dominantes, por ejemplo, patriarcal, machista, capitalista, consumista, o también podría ser socialmente libertarias como democráticas, debatientes, cooperativas, independientemente responsables, o tal vez de otro tipo de modelo como anárquico, contemplativo, etc. Una de las cosas que atraviesa el trabajo es la escuela, ha sido muy cuestionada, es decir, dentro de la obra es muy cuestionada, pero también he encontrado lo siguiente, que la escuela como institución, a pesar de su carácter positivista, moralista, escolástico, memorista, fue una instancia que nos comenzó a conectar con los acontecimientos del mundo mediante la alfabetización y otras herramientas de aprendizaje, pero que sobre todo nos insertó en el contexto comunitario diverso y heterogéneo del ámbito urbano, de mi ciudad natal especialmente, además de convertirse en la principal proveedora de conocimientos debido a la incipiente presencia que teníamos a los medios de comunicación como el periódico, el cine, las revistas, los libros. Por eso que cuando la radio llegó a nuestro hogar de forma muy tardía, nos abrió una ventana al mundo realmente. Otra instancia también importante que ha sido cuestionada, la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia católica era esta institución de enorme influencia, pero mantenía espacios físicos que legitimaban la interrelación entre los ciudadanos en forma momentánea, con apariencia democrática e igualitaria. Gracias. En los rituales como la misa, por ejemplo, la iglesia matriz de la ciudad se convertía en el escenario preponderante para estas demostraciones. Era un lugar para ver y ser visto, así como ahora en los supermercados. Con todas las implicaciones que aquello conllevaba en la ciudad pequeña de la época. Mostrarse, lucirse, ostentar, pero también interrelacionarse. Hacer memoria sobre estos aspectos y elementos estructuradores e identitarios de nuestra familia, encontramos que en la comunidad de Zaruma, a mediados del siglo XX, la cultura patriarcal, machista y conservadora tenía manifestaciones como las siguientes. Por ejemplo, tenía escuelas separadas para hombres y para mujeres, en el único colegio existente. Nos ponían a las mujeres las ponían delante, a los hombres atrás. En el recreo, el patio era de hombres y otro patio de mujeres, etc. El mercado en Zaruma, en esa época, era también espacio de los hombres. Las esquinas, las barandas de las calles eran también esencialmente masculinos. La cantina como lugar del macho, que no quería ser domado, pero al mismo tiempo buscaba en sus pares al psicoanalista para confesarle sus cuitas y debilidades al ritmo de una música nostálgica. Los clubes y asociaciones similares mantenían directivas masculinas y femeninas. Las directivas que tenían poder realmente eran las masculinas, por supuesto. La mayoría de espacios físicos dedicados a la recreación, a los deportes, eran de dominio masculino.
Los espacios igualitarios más importantes en este sentido constituían la iglesia y el Parque Central. El cine también, las bibliotecas, el coliseo, cuando había presentaciones, las fiestas, bailes, paseos. En este marco del coloquio, yo diría que es importante rescatar el después, es decir, qué hacer, de qué manera, qué cuestiones nos invitan a reflexionar. ¿Por qué, por ejemplo, investigar y cultivar la memoria familiar? Yo creo que esto ya lo había dicho también en otra ocasión, porque es de responsabilidad ciudadana de quienes hemos acumulado o han acumulado y han investigado en torno a las vivencias, experiencias, sabidurías y conocimientos del pasado, testimonien esas evidencias de algún modo, ya sea en textos escritos, en audiovisuales o en cualquier otra modalidad, con la finalidad de que ese acervo sea valorado, difundido, aprovechado por las familias y también por la sociedad. Puesto que tenemos poco tiempo, también diría que ¿para qué investigar, por ejemplo? ¿Para qué investigar la memoria? Para que la historia de las familias sea salvaguardada y así pueda ser conocida por la trascendencia que, como fuente de información, curiosidad, posible referente de actuación personal, familiar, social, etc. Para conocer y aprender y a valorar las personas, instituciones, acontecimientos, otras realidades que nos estructuran como seres humanos y sociales, a fin de justipreciar y dimensionar los aspectos, situaciones, consecuencias que han devenido en su influencia. Creo que también es importante sugerir cosas. Por ejemplo, sugerir que es necesario investigar, cultivar, socializar y preservar la memoria como fuente de información cultural, histórica y política para que los integrantes de la comunidad cuenten con un bagaje de sabidurías, experiencias y conocimientos vivenciados por sus predecesores, como un anclaje de referencias que coadyuven para tomar decisiones concordantes con la realidad contemporánea. Recomendar la preservación de la memoria, sea un bien patrimonial. Bueno, entonces solamente un minuto también para terminar. En efecto, desde los anhelos, preguntas, descubrimientos, aprendizajes, reflexiones y expectativas, es como en esta travesía de vocación y de escritura nos hemos ido nosotros convenciendo de que los seres humanos, entre otras cosas peculiares, somos realmente memoria y que gracias a esta constituimos nuestra identidad. En realidad, porque somos memoria, podemos interactuar, desenvolvernos, incidir socialmente y pensar en el futuro de una manera responsable y positiva. Particularidades que nos remitan a nuestras raíces y anclajes culturales, colmados de experiencias y sabidurías de los ancestros, de quienes debemos recuperar digna y amorosamente el eco de sus voces, las sabidurías y sensibilidades, las historias y estéticas que guardaban los objetos, las costumbres, los juegos, los oficios que les fueron queridos y resultaron cotidianos a estos seres entrañables que crecieron y fructificaron como los árboles para ofrecernos su sombra y sus frutos generosos. Muito obrigado. Vamos abrir então agora para as perguntas. A gente pede que primeiro sejam feitas as perguntas ao professor Fernando Rezende, por favor. Quem tem questionamentos para o professor? Então, Fernando, ao te ouvir falar, e essa perspectiva que tu trazes, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que tu diz que dar conta de sair da linguagem da linguagem objetos, né? E pensar em dispositivos ao invés de objetos. Eu acho que isso muda bastante a perspectiva de uma pesquisa e o modo como o pesquisador vai encarar ou lidar
com aquilo que ele vai pesquisar, né? Que até agora chamamos de objeto, principalmente por esse rompimento do paradigma de que o sujeito está separado do objeto, né? Pela pesquisa mais cartesiana. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais acerca dessa questão do dispositivo, como é que está pensado isso, né? O Foucault tem uma noção de dispositivo, mas eu não sei se entra por aí. E a outra coisa que muito me chamou a atenção, mas eu acho que a gente pode disso falar em outro momento, é a questão das fronteiras, que para mim é um conceito muito caro, porque a semiótica da cultura o Lotman trabalha bastante com a noção de fronteiras, e tem a ver muito com isso que tu diz, que tem que sair das bordas para ver o outro como potência, né? E essa fronteira é um lugar de muito movimento, tensionamento, o que eu acho que é produtivo também. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir mais sobre o dispositivo. Tá. Fernando, muito obrigada professora Giane, pela vinda, pela contribuição, pela disposição de dialogar. Me ocorreu pensar uma coisa que a gente conversa aqui nas aulas de pós-graduação. O professor Effendi sempre coloca isso quando dá epistemologia, trabalha também no grupo, e que talvez seja interessante de pensar quando a gente olha para essas perspectivas decoloniais. E não creio que é isso também que determinadas perspectivas estão colocando, mas o risco de se pensar, às vezes, em algumas olhares por aí, né? O risco, às vezes, de negar o que foi construído também em termos de ciência, achando que tudo tem que ser reinaugurado, né? Então, assim, a ideia de que a ciência caminha por rupturas e também por continuidades, né? E pensar, por exemplo, como, às vezes, em alguns pensadores que a gente, em algumas propostas aí que vêm se alimentando dessa vertente, vão dizer não podemos conversar com esses porque são europeus ou porque são, né? E aí vão perder a possibilidade, por exemplo, de aproveitar de um Foucault, tem que ser só do Sul, né? Ou de outros autores, aquilo que eles puderam nos legar, né? De importante, questionando e refletindo, etc. Obrigada. Ok? Eu acho que é interessante porque as duas questões, elas, na verdade, se aproximam. Assim. Obrigado. Eu vou ser bastante honesto, Nízia, com essa questão dos dispositivos. Assim, é interessante a pergunta porque ela me faz voltar atrás. Assim. Eu sempre trabalhei com a ideia de que isso, desde mestrado, eu ainda não sabia que era isso, enfim. No doutorado, eu comecei a entender que existia algo que me interessava mais do que o próprio objeto, que era a fala do objeto. Aquilo que é dito e o modo como é dito sempre me interessou muito mais do que a coisa dita, percebe? Claro que isso tem a ver com a minha trajetória de estudar discurso, mas no doutorado ainda estudar narrativa e também pensar a epistemologia do jornalismo. Tá? Hoje eu consigo pensar que aquilo ali já era um princípio dessa ideia de dispositivo. Assim. Tem alguma coisa que já estava presente ali, que eu não sabia, né? Que tinha total relação com isso que eu venho considerando agora como um fator. Assim, né? Quando eu olho para aquele corpo negro, naquele filme, por exemplo, Cabela, né? Filme feito por uma menina muito jovem, ela deve ter 20 e poucos anos, 22 anos, não sei, enfim. O que eu vejo ali é o que está sendo dito para mim muito mais do que um cinema feito por uma negra, que então traz um corpo negro. Quando eu começo a olhar dessa maneira, fica muito claro que não tem objeto nenhum ali. Né? Tem algo que aparece com uma vida, e uma vida para além do meu próprio olhar. O meu olhar é o que vai conformar aquela vida naquilo que eu dou conta de ver. Né?
Isso é muito interessante, eu acho, porque, pelo menos para mim, assim, quanto mais eu consigo tomar como ponto de partida aquilo que me é dado pelo objeto, né, eu acho, mais próximo eu estaria dessa ideia do dispositivo, né? Isso eu vejo muito nos filmes que eu venho trabalhando, trabalhar com o conflito Israel-Palestina, por exemplo. Eu passei um tempo trabalhando com cinema documentário feito pelos palestinos e feito por israelenses, né? Então já tinha ali um problema que era de natureza fronteiriça também. Eu praticamente fui obrigado sem saber que estava fazendo isso, a olhar de fora para essas fronteiras, e, de novo, esses dispositivos é o que falavam. Então, assim, o que aparecia para mim? Problemas relacionados à identidade, por exemplo, né? Problemas relacionados a território, como é que aquele território se conformava na medida de um conflito de longa duração. Isso é o que, para mim, foi aparecendo como uma sistemática de pensamento que dava lugar muito mais à ideia de dispositivo do que objeto. E, recentemente, eu estou dando uma disciplina na pós que tem sido, para mim, um divisor de águas, assim, né? E ela tem total relação com o processo da universidade pública nos últimos... Acho que não é pública, da universidade nos últimos anos no Brasil, né? Eu tenho hoje uma turma de cerca de 25 alunos num curso de pós-graduação, que é muito, né? Desses 25, eu diria que 22 são negros, trans, homossexuais, enfim, todos parte dessas alteridades, vamos dizer assim, né? Dessas diferenças assim, marcadas por um processo que é um processo de esvaziamento, de apagamento, enfim. E eles estão colocando esses problemas de uma forma muito gritante, assim. E uma dessas alunas, um dia ela brigou na sala, quando um colega falava objeto, ela falava, pelo amor de Deus, não fala objeto. Meu corpo não é objeto de nada, assim, né? No máximo, pode falar de mim como dispositivo. Aí eu dou conta de conversar com você. Isso me chamou a atenção, sabe, Nízia, nessa relação, né? E a questão da fronteira também nesse sentido que eu estou tratando aqui, ela também é esse dispositivo. Ela é um operador analítico, ela é um lugar de onde eu parto para poder pensar. Eu trabalhei com um conflito no Brasil, que foi a revolta dos malês, trabalho ainda com isso, né, quando eu trabalho com conflitos, e parte da minha pesquisa de pós-doutorado foi entender a representação desse conflito no Brasil do século XIX, fiz uma pesquisa nos jornais do século XIX, e depois eu fui para a Inglaterra, no pós-doutorado, fazer uma pesquisa lá de como a mídia inglesa trazia esse mesmo conflito. Tá? Eu quis comparar esses dois lugares. Essa pesquisa também colocou em evidência como essa situação de fronteira, e aí, no caso, eu estava trabalhando com Brasil, África e Inglaterra, né? Eu estava trabalhando com 3 dimensões, 3 espaços geográficos, vamos dizer assim, como que esses espaços geográficos se diluíam na medida da própria representação daquele conflito. Eu estou falando ainda em representação porque ali era isso que eu estava fazendo mesmo, né? Então, a ideia de fronteira, nessa pesquisa, ela apareceu absolutamente diluída. Diluída não significa não existente. Ela está presente e ela se configura a partir das lógicas de poder. Ou seja, Brasil e Inglaterra falavam a mesma coisa. E a África era sempre esse outro, tanto do Brasil quanto da Inglaterra. Não existia uma lógica de norte e sul ali, havia uma mudança, as fronteiras mexiam, o Brasil se encontra com a Inglaterra e a África continua sendo a autoridade, a radicalidade absoluta, assim, a alteridade absoluta. Isso aí também me ensinou muito a pensar essa ideia de fronteira como móvel mesmo, e como ponto de encontro, como vai dizer o Certeau, sem negar a existência dessas marcas territoriais. Brasil, África e Inglaterra estão presentes, né? Isso me leva à pergunta da Giane, assim, porque eu acho que essas fronteiras elas têm várias formas de se configurar. Elas podem se configurar em Foucault e Mbembe, por exemplo. A gente pode pensar em 2 fronteiras de pensamento, digamos, né, um pensamento negro, se eu quiser dar esse território para o Mbembe, enfim, é um pensamento africano, posso falar do Foucault como pensamento francês. Essas fronteiras elas estão demarcadas, né? E eu não tenho a menor dúvida de que é trabalho nosso olhar para esses pensamentos assim, e, a partir deles, pensar.
Não é repetir, não é fazer valer um mais do que o outro, é pensar com eles. Eu acho que também aí é uma parte do nosso próprio processo de descolonização, porque nós também fazemos parte disso. Né? Nós também referendamos muito mais Foucault do que J. Mombassa, por exemplo. Poucos aqui devem ter ouvido falar de J. Mombassa. Normal, né? Normal por quê? Porque Foucault fala coisas que a J, por exemplo, também está falando, só que ela está falando a partir de um corpo trans, que tem determinadas questões, e aí, então aquilo que ela traz tem outra potência, por exemplo. Isso não anula Foucault. Né? Eu trabalho muito com essa questão da estética, da política. Rancière é um autor importante, Tem outros vários autores no Brasil falando coisas muito importantes sobre relações estética-política? Tem. Eu acho que eles têm que ser colocados juntos. Né? Enfim, eu não sei se eu te respondo, mas eu acho que essa ideia de que eu acho que lugar de fala é muito complicado, sabe? Eu acho assim um conceito muito complicado, né? Eu acho que esses lugares, eles precisam ser colocados em relação. Eu acho que esse é um problema que nós temos que também dar conta de atravessar, né? E é isso, não negar um nem outro, tanto nas nossas bancas, como nos nossos artigos, como nas nossas aulas. A gente tem que dar conta disso, né? Não sei se eu respondo assim. Okay? Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Alguém tem alguma questão para os professores do Equador? Quem? Bom, eu queria agradecer muito o professor Edson pela fala do Matelar. Nós estamos numa cátedra numa Matelar, e eu acho que o pensamento do Matelar ainda tem tanto a nos dizer, né? Então, tu trouxe alguns elementos, houve uma outra fala nesse sentido, e amanhã eu vou tentar trazer alguns pontos também sobre o cibercontrole. Então, queria te agradecer muito em relação a isso, também ao professor Alberto. E, bom, vou fazer uma pergunta para o professor Alberto, como alguém que assistiu o processo de escrita desse livro, e uma provocação, talvez eu ainda não tenha perguntado isso, ou tenha nas nossas conversas cotidianas, de alguma maneira, que eu queria perguntar o seguinte: o que significa fazer memória de um cenário de infância, tendo vindo do Equador, mas fazendo essa memória desde o Brasil? Eu queria... rapidamente, se tu puder comentar alguma coisa, o que significou ou significa para ti. Gracias, Gianni. Significa mucho porque una de las cosas que yo fui descubriendo durante la escritura del libro es que uno casi siempre, de alguna manera, salga o no salga de la tierra, quiere ser migrante, quiere conocer otros lugares, quiere salir a otros lugares para darse cuenta de lo que está pasando. Y cuando yo salí por primera vez desde la finca a la ciudad, fui a la escuela por primera vez, ya fue un choque grande. Después tuve que salir a las cercanías y a la ciudad capital de Quito y quedarme ahí mucho tiempo. Y después tuve que salir a provincias para trabajar. Y ahora he tenido que salir de Ecuador para Brasil. Entonces, son la suma de experiencias, la suma de visiones, una serie de sucesiones y de articulaciones con las personas, con las realidades, con los objetos, con la naturaleza, etc. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy enriquecedor, nos enriquecemos totalmente cuando nosotros tenemos otras miradas. Y hacer memoria es eso, hacer memoria es ponerse en el presente, pero intentar recordar todo aquello que pasó en la infancia, lo que pasó en la juventud, y generalmente es eso lo que más se recuerda, y es eso lo que más impacta, y es eso lo que más nos estructura a nosotros. Y a veces no nos damos cuenta dónde están esos elementos. Y ahora yo he podido darme cuenta de que no solamente era la escuela, la iglesia
o ciertas personas que estaban en mi entorno las que me estructuraron, sino que fueron muchas cosas las que me han estructurado. Y son muchas cosas las que estructuran a las personas, y eso permite comprender mejor el mundo, ser lógicamente más responsable frente como ciudadano y también como persona. Alberto, un gran abrazo desde aquí. Te habla Adrián. Y también el compañero profesor, gracias por los aportes. Y quería solamente hacer un comentario. Alberto, tú conoces la perspectiva, diríamos, metodológica y metódica del CEPAP. Lo que hacemos en Caracas, para explicar para o pessoal aqui, é um programa de inovação educativa, onde a centralidade do processo de aprendizagem é a pessoa que faz parte. Então, aí, a autobiografia é central. Então, estamos falando de construção de processos de memórias, de lembranças, no caso seriam dificuldades que se apresentam aí. Alberto, el tema de la memoria o la vida como posibilidad de investigación, cuando estamos investigando nuestra vida y lo colocamos como problemática de construcción y de indagación, nos asaltan algunas preguntas. El tema de las fuentes. ¿La fuente solamente es mi recuerdo o voy cruzando fuentes primarias y secundarias con los que conviví en esa historia? Decimos que la autobiografía parece que es un trabajo solo de quien cuenta la historia, el que dice lo que dice, que cuenta. Pero como somos sujetos sociales, en relación con otros y otras, y en el caso de la familia, son los sujetos, la interacción más directa, entonces esas otras memorias, esos otros recuerdos de los otros y de las otras, también configuran esa historia. Dice Alejandrina Reyes, la compañera Alejandrina, con respecto a la autobiografía, que la autobiografía es una historia colectiva contada por uno o por una. Por eso es autobiografía. Cuento mi historia, pero en verdad estoy contando la historia de otros y otras. ¿Cómo te asaltaron esas preguntas en ese proceso de investigación, de memoria, de elaboración, con las fuentes con las que tuviste que dialogar también, que es tu familia, tal como lo contabas, lo relatabas en tu primera parte? Sí, eso me parece. Gracias. Esa es una cosa central en la investigación, en verdad. Claro, en este caso no ha habido mucho tiempo como para profundizar en aquello. Pero nosotros realmente, para reconstruirnos, tenemos que pensar que lo hacemos con otras personas. Que esas otras personas, no solamente las personas, ¿sí? Son todos los acontecimientos, los objetos, todo aquello que nos rodea, la naturaleza, etcétera, lo que nos estructura, como decía. Y hay una cosa bien interesante. En el antes de la investigación, yo había hecho conexiones con la familia, con mis hermanos, con los 6 hermanos que quedan, y les había pedido precisamente que ellos realizaran una autobiografía para que me ayudaran a mí prácticamente a posibilitar mejor las cosas. Pero ninguno de ellos quiso hacerlo, es decir, inicialmente. Posteriormente he conseguido que 2 de mis hermanos sí lo hicieran. Y justamente la autobiografía es un reto para las personas. No es fácil desinhibirse, no es fácil mostrarse para otras personas. Y eso es una de las cosas que hay que hacerlo antes de estas investigaciones. Entonces yo creo que conozco bien, por supuesto, la metodología de ustedes, y eso también, no lo menciono aquí, pero no lo he mencionado acá, pero esa es una cuestión, me parece a mí, muy interesante, muy importante, incluso utilizarla como metodología dentro de las aulas para reconocer un poco a las personas y ver cuáles han sido sus experiencias
y de qué manera ellos se ven frente a otras personas y de qué manera nosotros podemos vernos frente a otras realidades. Entonces, yo creo que ese es un capítulo muy especial. Es decir, efectivamente, la memoria recurre a muchos géneros y uno de los géneros centrales es la autobiografía. Pero está la crónica, está, qué sé yo, también todo lo que tiene que ver con las narrativas, con el discurso, con aquellos espacios que permitan involucrar lo máximo de cosas. Por ejemplo, un tema que para mí fue todo un reto, toda una dificultad para poderlo hacer de mejor manera, fue la descripción de objetos, la descripción de juegos, la descripción de ciertas realidades que yo las creía olvidadas. Entonces, ahí me parece a mí que esa es una experiencia realmente muy importante cuando uno está haciendo memoria. No sé si con eso contesto en parte al menos a tu pregunta. Un abrazo, hermano.